Esta é vida de Júnior Torres de Castro, PY2BJO, foi um radioamador brasileiro, e um dos poucos brasileiros que tiveram o privilégio de ter o seu nome indicado na lista para o Prêmio Nobel da Paz. Conheça a sua vida, que é um exemplo de tenacidade, perseverança e sucesso. Vá até o final do vídeo e delicie-se com as suas proezas, que incluem salvar astronautas americanos e soviéticos, em pleno voo orbital. Ele foi o idealizador com recursos próprios, projetista, e único civil proprietário de um satélite no mundo, o qual ainda está em órbita, o DOVE, Digital Orbit Voice Encoder, que também significa Pomba da Paz. O satélite era destinado a fins educativos e humanitários, e somente deve reentrar na atmosfera da Terra no início do próximo século. Júnior Torres de Castro nasceu em Botucatu, São Paulo, filho de Gentil de Castro, diretor dos Correios e Telégrafos na cidade, nos anos de 1950 a 1965. Sua mãe o presenteou com o livro Conheça seu rádio, e ele construiu um rádio de galena, com orientação seu professor de ciências, professor João Queiroz Marques. Com 12 anos de idade, em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Júnior tinha licença de radioamador na classe juvenil. Seu primeiro emprego foi como entregador de telegramas, e posteriormente como telegrafista profissional dos Correios. Tudo que era novidade naquela época, passava por suas mãos no Correios de Botucatu, e o jovem tinha uma enorme curiosidade em aprender e para construir coisas inéditas. Com o conhecimento de telegrafia atingiu a classe A, do radioamadorismo com facilidade, em 1954. Isto também o influenciou na sua formação. Por gostar de antenas, radiocomunicação e eletrônica, Júnior formou em Engenharia Civil na Universidade Mackenzie de São Paulo, Elétrica na USP, e Eletrônica, na University of Columbia. Além disso, fez vários cursos no exterior em Geologia, Geofísica na Suécia, e era PhD em Física. Como empresário, Júnior Torres de Castro tinha uma empresa de perfuração de poços artesianos. Em outubro de 1957, recém-formado em engenharia, ele ouviu o som do satélite Sputnik, no seu rádio amador, e teve um sonho de lançar um satélite ao espaço. Ele indagou, por que não voz, e sim um bip, 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 que não significava nada. O visionário Júnior pensou em um satélite que se comunicasse com as pessoas da Terra, informando tudo o que está acontecendo com o satélite. Falando com outros radioamadores, o jovem logo entendeu o significado do sinal, era a telemetria. Isto foi o ponto inicial de desenvolver um satélite que falasse. No ano de 1957, foi comemorado o Ano Geofísico Internacional, e foi quando as manchas solares atingiram um número muito expressivo. Mais de 200. Então, os cientistas do mundo inteiro resolveram fazer coisas novas como ocupar o Polo Sul, descobrir terras nunca antes exploradas, como pesquisar o fundo do mar. O espaço estava começando a ser explorado, com a surpresa do Sputnik e isto foi determinante para sua carreira. Logo entusiasta da radiocomunicação e do espaço, começou a participar de congressos internacionais, e então aprendeu como se fabricava um satélite. Aquele brasileiro era um estranho no ninho, naquele meio, e ele considerava os cientistas estrangeiros como deuses. Dificilmente os deuses aceitavam a sua presença, mas com o passar do tempo, e com a presença constante do brasileiro nos eventos, os cientistas viram algo naquele jovem visionário. Eles foram se acostumando e a querer ele bem, o curioso, com a sua presença. Ele afirmou em uma entrevista que teve a sorte de ter excelentes professores e de conhecer a elite dos cientistas de todos os níveis. Com 33 anos de idade, em 1966, o visionário começou a dar forma no seu sonho espacial. No final deste sonho ele consumiu 5.000 cabeças de gado e 3 casamentos. Júnior desenvolveu a princípio, um pequeno satélite de 4 kg, chamado de tijolinho, Little Brick, operando em VHF, 2 metros, e com voz. Os componentes ele comprou na região de comércio eletrônico, na região da Santa Efigênia, em São Paulo. Todos estavam acostumados em fazer satélites grandes, e o visionário Júnior Torres de Castro teve a ideia de fazer pequenos satélites, hoje coisa normal no mundo aeroespacial, um feito fantástico para a época. Ele levou o tijolinho debaixo dos braços, nos congressos aeronáuticos e aeroespaciais internacionais,
para que os cientistas permitissem a venda de componentes que iriam resistir às altas e baixas temperaturas do espaço. Sem esse apoio dos cientistas não teria sido possível a compra de componentes qualificados para uso espacial. Não podemos esquecer que era a época da Guerra Fria, e para conseguir o material destes era muito difícil, não impossível. Em um congresso da Universidade de Utah, realizado em 1977, em Logan, perto de Salt Lake City, ele demonstrou o tijolinho, Leroy Brick, operando em VHF, 2 metros, e com voz. Sob olhares atônitos dos cientistas presentes, o engenheiro brasileiro colocou sua geringonça em cima de uma mesa e, do outro lado da sala, começou a receber os sinais, em viva voz por um rádio HT. Com isto, os cientistas e os órgãos governamentais dos Estados Unidos autorizaram a venda dos componentes, iniciando o projeto dos microsatélites. Júnior Torres de Castro mudou-se para Boulder, nos Estados Unidos, e enviou cópias de seu projeto para 5 fabricantes de equipamentos espaciais, devidamente acompanhadas por cartas de recomendação de cientistas como Jean King, Harold Price e Jim White, todos papas do estudo do espaço sideral. O engenheiro batia a porta dos fabricantes espaciais do mundo todo, e alguns até fizeram seus materiais a preço de custo, por causa da finalidade da missão. Júnior Torres de Castro foi presidente da ANSAT norte-americana por 4 mandatos seguidos, 8 anos, e também foi um grande colaborador da LABRE, chegando a ser presidente da Liga Brasileira de Radioemissão. Com a ajuda de Júnior, foram construídos 4 microsats nos Estados Unidos, 2 para os Estados Unidos, 1 para o Brasil, 1 para a Argentina. Ele teve que montar um laboratório nos Estados Unidos para construir o seu próprio satélite. Os americanos o obrigaram a produzir 2 satélites diferentes, um para ele mesmo, e outro para a Argentina, por causa da alta tecnologia envolvida, para não favorecer somente o Brasil. O satélite argentino foi chamado de Lusat, Oscar 19, o satélite brasileiro foi chamado Dove, Oscar 17. O custo total previsto era de 4 milhões de dólares, e só painel solar custava 600 mil dólares. O custo acabou reduzido para 225 mil dólares. Parte deste investimento, 120 mil dólares, fora outras despesas com viagens, entre outras, foram feitas por Castro, e o restante pela ONSAT Brasil, Radio Amateur Satellite Corporation. Para o mundo dos radioamadores, este microsatélite era o Oscar 17. O nome Dove, Digital Orbiting Voice Encoder, foi inventado por Júnior, e teve ótima repercussão entre os cientistas. Dove significa pomba em inglês, algo como pomba da paz, para o satélite que reproduzir mensagens de paz em vários idiomas, com vozes de crianças, no espaço. Enquanto desenvolvia o satélite, o radioamador Júnior Torres de Castro, PY2BJO, ajudava na comunicação das missões dos ônibus espacial, com o centro de controle da NASA. Os astronautas haviam perdido o contato com a Terra, e o radioamador repassava as informações de telemetria do ônibus espacial para a NASA. A antena do ônibus espacial Columbia não conseguia apontar para se comunicar com o satélite TD Race, que estava acima do ônibus espacial. A ajuda do radioamador também salvou os experimentos que estavam sendo realizados a bordo do ônibus espacial. O feito do radioamador brasileiro foi noticiado em jornais, revistas e até em programas de TV. Ele foi convidado para ir até os Estados Unidos, em Houston, para ser homenageado em outubro de 1987, pela NASA, e por 86 astronautas por ter salvo a missão da Columbia. Ao invés dele pedir autógrafos para os astronautas, aconteceu o contrário. Em 4 de novembro de 1989, ele recebeu uma homenagem dos radioamadores, no The Microsat Project. Com o ônibus espacial Atlantis, STS-45, ele apareceu na TV ajudando as crianças brasileiras a se comunicarem com o astronauta Brian Duffy, em 26 de março de 1992, com a reportagem sendo exibida no Jornal Nacional. Júnior era uma estação de apoio da NASA, e da Estação Espacial Mir. Ele também ajudou os soviéticos russos com a Estação Espacial Mir. Paz em russo. E ainda em seus contatos de rádio ele se tornou amigo dos cosmonautas, especialmente do cosmonauta Musa Maranov, que esteve na Mir, entre 1990 e 1991. Ele é um dos poucos do seleto grupo de astronautas, cosmonautas, que ficaram mais de 500 dias no espaço.
Quase todos os dias, Júnior falava com os cosmonautas da Mir. Por causa de suas amizades e do objetivo do satélite Dove, o satélite iria de carona em um foguete francês, Ariane. De 1984 a 1989, foram construídos os novos tijolinhos. O satélite Dove foi finalmente lançado em 22 de janeiro de 1990 às 1h35 UTC, 21 de janeiro no horário brasileiro, lançado de graça por um foguete Ariane 4, na Guiana Francesa. O microsatélite Dove, Digital Orbiter Voice Encoder. Digitizador de voz orbital. Ou Pomba da Paz, Dove. Pomba em inglês, falava a paz na Terra no espaço em português, inglês, russo e outras línguas, entre outras mensagens. Foram enviadas ao espaço 6.000 mensagens de crianças de vários países do mundo, que Júnior mesmo coletou, por onde andou ao redor do mundo. Uma criança de Araçatuba enviou uma mensagem para o visionário: plante amor e colha a paz, e a mensagem foi para o satélite. Durante o dia, 3 mensagens eram enviadas do satélite para a Terra. Um lançamento custaria $40 milhões, mas, com a ajuda dos amigos, ele foi ao espaço, de graça. Júnior Torres de Castro acompanhou durante 20 anos, sempre no mês de agosto, os trabalhos na Base Espacial de Kourou, de forma espontânea e gratuita, maneira que ele encontrou em agradecimento pelo lançamento do seu satélite Microsat. Com o início da internet, Júnior achava que o radioamador iria acabar. Mas, ele falava que a pessoa que é radioamador é como um artista ou pintor, e tem o dom para ser radioamador. Nos anos de 1990, além de construir o Dove 2, ele gostaria de levar um satélite brasileiro para a Lua. No dia que completou 80 anos, em 9 de abril de 2013, ele sonhou em construir uma antena farm, uma fazenda de antenas, com antenas inovadoras, no topo de uma montanha. No inverno de 2013, o seu sonho estava realizado na zona rural de Bragança Paulista SP, com antenas de altíssimos ganhos, e gerando resultados fantásticos. O entusiasta brasileiro caipira, de Botucatu, como Júnior costumava falar: eu me sinto realizado de tudo o que fiz. Júnior Torres de Castro nasceu em Botucatu, no dia 9 de abril de 1933, e veio a falecer em São Paulo, dia 17 de janeiro de 2018. 1 for 996906163.